Olá, obrigado por estar aqui, espero que fique até o fim, vai ser legal. Hoje eu vou trazer um episódio sobre alguns personagens que apareceram na beira das estradas, isso lá na época que trabalhava tirando plantão de 24 horas na PRF. Serão personagens que depois saí a pesquisar e descobri mais. Mas sobre eles? Ah, negativo, mais do que eu deveria fazer para me proteger. Seres de outro mundo que momentaneamente atravessaram para o nosso espaço e tempo. Momentos sobrenaturais, muitas vezes vivenciei uma vez só. Então, vem na minha companhia para mais uma história sobrenatural. E essa é cabeluda. Minha mãe era médium de Umbanda. Meu pai, um ateu convicto. Eu nasci e me criei neste meio. Se alguém aí é de Porto Alegre, pode conhecer a Fraternidade Espiritualista Cavaleiros de São Jorge. Fica na rua Vicente da Fontoura. É uma casa que possui muitas afiliadas no estado do Rio Grande do Sul. Por exemplo, no Litoral Norte tem Tramandaí, tem Capão da Canoa. Quando criança, vivia nos corredores da fraternidade e ficava esperando minha mãe terminar o seu trabalho de médium. Lembro que saía com bolsos cheios de balas de menta e de mel. Eu ganhava bala de um Cambone, o Feliciano. Ele era responsável pela ordem nos corredores e eu fazia o que ele pedia. Lembranças à parte, minha mãe ajudou muito a elucidar algumas coisas que assisti. Certa noite, estava em Honda na Freeway. Sim, sempre ela. A BR-290 entre Porto Alegre e Osório, no Rio Grande do Sul. E não menos coincidência, bem pertinho da Lagoa dos Barros, isso mais pro lado de Osório. Passava poucos minutos da meia-noite. Havíamos ido levar umas pessoas, um casal com uma criança, até Osório. Eles haviam se acidentado, mas nada grave além do ferimento do ego do motorista e do carro sem condições de rodar. O casal foi orientado a ir descansar num motel e acionar a seguradora que se ocuparia do resto. Óbvio, o casal tinha uma criança pequena, então era mais fácil eles descansarem e deixa a seguradora resolver o resto. Você paga para isso, não? Pois é. Então, no retorno, vimos duas mulheres andando na rodovia. Em trajes de dormir. E nada de pijama, aquelas roupas muito mais leves e, digamos, permissivas. Vamos deixar assim. Quando avistamos, meu colega largou um sonoro. Era só o que me faltava numa hora dessas. Duas doidas, quase nuas. Eu pensei que poderia ter ocorrido algo com humanos menos nobres, quem sabe, um Daodécio ou algo assim. Passa tudo na cabeça da gente, o que poderia ser aquilo? Paramos a viatura e fomos conferir. Chegando perto, elas começaram a pedir ajuda. Choravam. Faziam caras de medo, de angústia. Eram duas mulheres belíssimas, seios fartos, uma loira de olhos azuis e uma morena, cor de cuia. As duas estavam com rostos demonstrando pavor e também alegria de ter nos encontrado. Eu voltei na viatura e peguei na minha mochila um cobertor que carregava e levei minha jaqueta de couro da PRF. Quando olho para frente, vejo o colega sendo abraçado pelas mulheres. Quando uma me vê caminhando em sua direção, ela passa a me chamar pelo nome. Vem aqui, meu amor, vem.
Estou tão necessitada de ti. Ah, eu fui tomado por duas forças indescritíveis. Uma dizendo, não vai, e a outra dizendo, vem aqui. Uma atração. Uma era uma retração, a outra era uma atração. Olha, eu era literalmente arrastado para cada vez mais perto daquela mulher. De repente apareceu um homem gritando, eu sei quem você é e o que você quer. Esses corpos não pertencem a vocês. Saia, vá de retro, desapareça, em nome de Jesus, em nome de Cristo, em nome da fraternidade branca universal. O homem empunhava uma cruz cristã e repetia essas frases em alto volume. Eu saí daquele encanto, digamos assim, da atração, e quando vi as mulheres, bom, quando eu vi as mulheres, não eram bem mulheres. Elas tinham pequenos chifres na cabeça e pés com cascos. Em uma delas eu avistei o que entendi como sendo algum tipo de asas. Meu colega levou mais tempo. Na realidade, nem levou mais tempo. Ele estava nos braços daquele ser horrível. O homem que chegou pediu que repetisse as frases dele e colocasse autoridade na voz. A mulher que segurava o meu colega acabou largando. Quando a coisa toda se acalmou, o colega estava lá, deitado no asfalto, literalmente apagado. Descobri que o homem que interviu era um caminhoneiro de uns 60 e poucos anos e estava acompanhado de sua esposa. A mulher disse que era muito bom que o colega tivesse apagado e que não se lembrasse do que havia acontecido. E me explicou que eram duas sucubos. Demônios femininos que atacam a energia sexual dos homens para se alimentar. Aí eu aprendi que também tem um incubos, que são os demônios masculinos que fazem com as mulheres, que usam as mulheres, a energia sexual feminina. Afirmou que normalmente se manifestam em sonhos, mas pode ocorrer episódios desse tipo. Às vezes até esses seres se disfarçam, como fizeram conosco, com a sua energia mental, e vão às baladas e aos bailes, vão nesses locais onde o sentimento de energia sexual está forte. Segundo a mulher do caminhoneiro, o ponto mais importante é não desafiar esses demônios. A gente deve começar um ataque para resolver a situação. E a melhor maneira é como eles fizeram, eles tinham feito, de forma verbal, dizer algo como o que foi dito, como o que foi declarado. Afirmou que a melhor arma é o poder da palavra. Mas o poder da palavra com fé, com o coração, com amor, com vontade sincera, com boa vontade. Mas, como sempre digo, sempre há um mas, ela alertou que estas entidades demoníacas não gostam de ser desafiadas, que o certo seria eu e meu colega termos realizado as declarações. Mas, segundo eles, a nossa situação era grave. Então, eles preferiram intervir. O caminhoneiro contou que estavam passando e viram a cena. Como a esposa dele é iniciada nas artes do além e ele tenta acompanhar, resolveram ajudar. Por isso, o motorista disse que chegou ordenando a expulsão daqueles seres da nossa vida. Mas o mais importante, a esposa dele estava atrás.
e tratava de proteger o grupo com seus conhecimentos sobrenaturais. Caminhoneiros e motoristas de ônibus interestaduais, principalmente, são as pessoas que mais se deparam com essas, digamos, anomalias da estrada. O meu colega nunca comentou o fato. Ele acredita que cochilou no banco da viatura e eu registrei um auxílio a 2 mulheres com o carro com o pneu furado. De ter avistado as mulheres, ele lembrava. No meu ponto de vista, apesar de achar que papel aceita tudo, quem o lê nem sempre aceita. Vai que quem lesse resolvesse me encaminhar para a perícia médica. Brincadeiras à parte, melhor um pneu furado como auxílio do que tentar explicar 2 sucubos, né? Se nem você pode estar acreditando, imagina um médico de perícia. Esse episódio impactou muito nas minhas idas e vindas nesse mundo paranormal. Com o tempo, procurei estudar sobre essas coisas, digamos, sobrenaturais. Ocorre que sempre usei muito a minha intuição. Ou, como diz um colega de Sergipe, intuição nada, é teu guia espiritual te protegendo. Com o tempo, aprendi algumas coisas que foram melhorando minha relação com esses, digamos, acontecimentos. Bom, essa foi uma experiência que me ensinou a procurar andar preparado para me defender de ataques. Acho que, enquanto ativo na PRF, eu fiz a minha parte, sei lá, entende? Se ajudei a alguns, já está de bom tamanho e fico contente por isso. Para mim, estar ali nas rodovias foi uma grande escola. Ganhei a noção de respeito pelo imponderável, pelo além e boa vontade em parar para entender o que e como se manifesta. Como disse a mulher do caminhoneiro, guarda, tenha seu sistema de defesa espiritual. Bom, sabe o conselho? Uma corrente de São Jorge abençoada em terreiro de Umbanda, uma pequena cruz de madeira abençoada na Igreja Católica por um padre filipino, balinhas de mel dentro da minha mochila, e essa outro dia eu conto. Por que eu carregava balinhas de mel? Um pequeno amuleto taoísta ganho de um amigo, um talismã que uma entidade do além um dia me ensinou a fazer. Essa é boa. Eu conto outro dia também. Uma pequena conta que um índio, creio que um pajé das aldeias do fundão da cidade de Maquiné, no litoral norte do Rio Grande do Sul, me deu um dia que ele, embriagado e com uma bicicleta, atravessou o rio Maquiné pedalando sobre uma ponte pêncil. É que eu só vi a ponte pêncil depois que ele tinha entrado nela, senão não tinha deixado ele lá. Devemos sempre agradecer ao universo por estarmos aqui, por podermos estar aqui, que são coisas diferentes, e termos condições de agir nesse momento. Que nossos guias, anjos da guarda, mentores, espíritos benfazejos e de toda a gama de crenças que acreditamos nos protejam contra os nossos inimigos carnais e espirituais. Que a boa vontade impere sem olhar a quem. Assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.